você entende que esse é o maior mérito do Diniz? Ontem teve muita coisa, né? Ousadia, um monte de atacante, tirou zagueiro e pôs atacante quando estava perdendo, e virou um jogo épico, vamos dizer assim. Eu É não você acho mesmo, que Júlio. a história do recuperar seres humanos e tal, do John Kennedy, seja. É que eu considero essa a maior marca do dinizismo, desde sempre. Assim, mais do que a história da saída de bola e etc., né? Que é o que se falava muito. Nesse confronto, teve muita coisa. Eu acho que foram dois grandes confrontos. Faz muito tempo que eu não vejo dois confrontos bons assim entre times brasileiros e mesmo entre estrangeiros. Foram muitas as variáveis. E é lógico, até concordando com a coluna escrita pelo nosso Lavieri, que bombou. É lógico que os gols perdidos pelo Ener Valencia acabaram fazendo muita diferença. Porque foi um confronto com tantas alternâncias. Eu achei que, somando os dois jogos, eu achei que em vários momentos o Inter foi melhor que o Fluminense. Em vários momentos o Inter conseguiu marcar bem o Fluminense e o plano do Cudê funcionou. Em outros momentos, o Diniz conseguiu fazer as loucuras dele ali e o jogo virou pro Fluminense. É lógico que a expulsão do Samuel Xavier no primeiro jogo é um desses momentos cruciais da eliminatória, alterou bastante a dinâmica do jogo. Agora, com todos os méritos que eu vejo nos dois times e nos dois técnicos, sem dúvida, no fim das coisas, no fim das contas, as coisas se resumiram, na minha opinião, a dois fatores. Um, em alguns momentos da eliminatória, o Diniz foi mais corajoso, o Cudê menos corajoso. Então, as trocas do Diniz já no intervalo, e não esperando chegar a 15 minutos, 20 do segundo tempo, o que é uma tradição, mas ele fez o que ele tinha que fazer, e o Cudê não mandou o time para cima em dois momentos da eliminatória em que o Fluminense estava contra as cordas. No 2-1 do segundo tempo, lá no Maracanã, no começo do segundo tempo, e no 1-0 ontem. Se o Inter jogasse mais 15 minutos do jeito que jogou os primeiros 10 do jogo, o Inter ia ter feito mais gols. Para mim, faltou ali ao Cudê, ao Inter, uma dose de ousadia, que não faltou do outro lado. Esse é um dos fatores. O outro, os atacantes, óbvio. Né? O Cano meteu para dentro e o Ener Valencia não. Né? Um baita jogador de futebol, mas os dois gols que ele perdeu ontem de cabeça e o outro, alá Diego Souza contra Cássio, só que nem precisou do Fábio, né? Foram dois gols inacreditáveis perdidos para um jogador do nível dele. Isso acabou sendo a grande diferença do duelo. Então, Arnaldo, pegando o carona no que disse o Júlio sobre faltou coragem em certos momentos para o Cudê e tudo mais, e sobrou para o Diniz, que sobrou para o Diniz eu tenho certeza. Aliás, ele falou bastante sobre essas palavras na coletiva. Ousadia, coragem, não sei o quê. Agora, para o Cudê, o time dele entregou duas chances claras de gol para o principal jogador empurrar para dentro e acabar com o jogo. E não acabou. Porque assim, é difícil falar que teve um momento em que o Fluminense foi melhor. Ele foi melhor depois que ele fez o primeiro gol, pra mim. Não sei o que você acha. Nessa partida de volta, sim. Eu acho que aconteceu. Como é impossível você, num confronto mata-mata em dois jogos, afinal é diferente que um jogo só. Lamentavelmente, acho um absurdo essas coisas ridículas. Vai calhar que vai ser no Maracanã, então para o Fluminense é uma vantagem, seja contra o Palmeiras ou contra a Boca. Mas com a eliminatória em dois jogos, tudo que aconteceu no primeiro jogo também conta. E ali no primeiro jogo, com a vantagem numérica, com a vantagem no placar, eu acho que o Cudê, nas alterações, talvez se preocupando em não perder jogadores pendurados, tal, deixou um pouco a desejar e permitiu, de alguma forma, ele e o time dele, que o Fluminense fosse buscar uma igualdade com um a menos. Né? Ali, a primeira chance de matar o confronto não foram as chances do Ener Valencia. Foi Inter 2, Fluminense 1, com um jogador a mais no Maracanã, na minha visão. Acho que o Cudê errou mais, digamos assim, na partida da ida do que na partida da volta. A partida da volta, eu concordo com o Júlio, faz muito tempo que eu não vejo. E já prometi, assim, pelos estilos dos treinadores dos times, jogos muito emocionantes. A partida da volta, o Inter teve muito bem, acho que praticamente o tempo todo. E aí, eu acho que, como pera a primeira partida, né? Como o time não oferecia grandes oportunidades ao Fluminense, mesmo com o Fluminense colocando 5 atacantes, tirando o zagueiro,
o Kudê foi adiando as alterações, embora alguns jogadores estivessem cansados, porque num banco do meio para frente ele não tinha muitas opções para manter o tipo de jogo do time dele. E aí, quando ele mexe no meio, as duas primeiras, não muda muita coisa, embora o Bruno Henrique não tenha entrado tão bem, o Arangues também não estava tão bem, mas o Depena que entrou meteu a bola para o Ener Valencia fazer o gol. O Depena meteu a bola, que seria a bola para o Diego Souza no Pacaembu contra o Cássio. E o Ener Valencia perdeu. E aí, eu acho que o que também fez a diferença a favor do Fluminense e conta muito para o trabalho do Diniz, além da longevidade, da forma inusitada com que ele comanda seus times, foi a capacidade e o controle emocional do time do Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense foi muito bem nesse aspecto nos 2 jogos, cara. E a gente fica falando, o Fluminense... Porque mesmo a expulsão do Samuel Xavier não foi uma... O cara perdeu a cabeça, o cara chegou atrasado e tomou o segundo amarelo. O Felipe Melo não perdeu a cabeça, o Ganso não perdeu a cabeça, e o time não perdeu a cabeça no Maracanã com um jogador a menos, e não perdeu a cabeça e acreditou até o fim, mesmo sendo quase massacrado pelo Internacional. E vamos lembrar que o pressionado da história era o Fluminense. É o time que nunca ganhou Libertadores, é o time que estava, né, que elegeu isso com obsessão, não era o Internacional. E o Fluminense mostrou um controle emocional de admirar. Eu acho que isso também conta, né, no confronto geral. E eu estou até assim pensando, depois, companheiros, de ver as 2 partidas, que hoje o time titular do Fluminense, com a ascensão espetacular do John Kennedy, é difícil de você, se a final da Libertadores fosse na semana que vem, é um mês, isso conta muito, né? A gente já viu como mudam as coisas em um mês. Mas o time titular do Fluminense, hoje é difícil de a gente apontar, porque tem mais que 11 jogadores bons nesse momento para o Fluminense escalar. Tem tanto time no Brasil que não tem nem 11, mas o Diniz, que normalmente é refém de 11, né? Na trajetória da carreira dele, hoje não. Hoje ele conseguiu incrementar mais situações, a ponto de a gente ter Alexander, John Kennedy, ter o Marlon, zagueiro, que é muito bom. Quando ele entra, ele vai bem. Então, eu acho que o Fluminense tem algumas situações e vantagens, além de jogar no Maracanã, para, enfim, ser campeão da Libertadores. Mas vamos ver também se o controle emocional vai ser pleno, inclusive na partida decisiva, numa partida única. Daqui a pouco, então, vai ter Palmeiras e Boca, a definição do outro finalista. Eu falei, né? Tem uma enquete aqui, quem passa, Boca ou Palmeiras, e por enquanto está assim, ó. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial, mas eu vou fazer uma enquete, vamos dizer assim, improvisada com você, Lavieri, ainda sobre o jogo do Fluminense. Se você tivesse que apontar um personagem da classificação do Fluminense, quem seria? Vou te dar 4 opções. O Diniz, o Kudê, o John Kennedy ou o Valência? Um personagem. Esse cara foi o responsável pela classificação. Antes de você falar as opções, eu ia escolher o Cano, mas como o Cano não está entre as opções, vou colocar o Diniz. E por que eu digo isso, né? O Diniz, para mim, a gente falou dos acertos dele, mas para mim ele começou errando com a escalação primeiro do Alexander, o Fluminense não jogou praticamente o primeiro tempo, e aí no segundo ele melhorou bastante quando entrou o John Kennedy, né? Vocês estavam analisando a questão do Kudê, o Internacional recuou muito e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, a estratégia do Kudê foi qual? Ele recuou um pouco o time e tentou jogar um contra-ataque, apostando na velocidade do Valência. O Valência teve a grande chance de fazer 2-0, que a gente estaria aqui hoje falando, foi perfeita a estratégia do Kudê, fez 1-0, segurou o Internacional, o Marcelo não conseguiu jogar, o Ganso não sei o que lá. Mas aí o Valência perdeu esses 2 gols. E aí entra a figura do Diniz, de conhecer muito bem seus jogadores e de ter muita coragem. Na hora que eu vi ele tirando o Guga para colocar o Ione Gonzalez, eu até brinquei hoje no programa da manhã, que era como se eu estivesse jogando videogame, eu tô perdendo de 1-0, vai o modo ao ataque. Eu não sei se vocês pegaram nessa época, você põe o modo ao ataque, seu time inteiro para frente, foi isso que o Fluminense fez. E aí conseguiu 1-1 e imediatamente botão, após... pior. Do futebol de botão. Futebol de botão, a gente chegou nesse estágio. Após fazer 1-1, o Diniz já volta com o Marlon, né? E aí ele já recompõe a linha defensiva e ainda assim consegue fazer o 2-1 num lance de novo, usando o Ione,
o John Kennedy e o Cano, que para mim, por enquanto, é o grande jogador dessa Libertadores. Então foi um jogo incrível, maravilhoso. É aquele jogo que justifica a frase "é por isso que a gente gosta do futebol", né? Porque realmente os dois jogos, os dois confrontos foram maravilhosos, cheio de idas e vindas. E ontem foi a mesma coisa. A torcida do Internacional, a hora que estava ali, depois eu fui ver alguns vídeos, algumas coisas de influenciadores. Quando estava 1-0 para o Inter, os caras já estavam. E agora? Vamos escolher o Boca, vamos escolher o Palmeiras e tal, e não sei o quê. A hora que 1-1, os caras querem pênalti, a gente não quer pênalti, a gente vai para cima. E no final, 2 gols em 6 minutos e o Fluminense está nessa final. Tô curioso para saber o que vai ser, mas é o que você falou, Arnaldo e Tirone, 1 mês é muito tempo, né? É muito tempo para a gente conseguir projetar alguma coisa. Pode ser que 2, 3 jogadores se machuquem até lá, enfim. Mas foi uma belíssima classificação do Fluminense. Para mim, já que não tem o Cano na sua enquete, Tirone, eu fico com o Diniz. E você aí que está em casa, mande o seu voto. Quem é o personagem da classificação? Diniz, Kudê, John Kennedy ou Valência? Mande aqui no chat quem que você acha que é o personagem. A gente tem, como eu falei, uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo, que é outra enquete, não é essa que eu falei. A pergunta é quem vai enfrentar o Fluminense na final? Boca, 54%. Palmeiras, 46%. Ô, Júlio, quem é o seu personagem da final? Eu sei que você ama o Diniz, mas é ele? Não, acho que o personagem é o Diniz. Eu acho que o personagem é o Diniz, nem tanto pela semifinal, mas por estar na final da Libertadores. Um ano atrás, o que a gente falava sobre o Diniz, né? Nunca ganhou nada, nunca conseguiu nenhum título, nunca chegou longe em campeonato nenhum. E aí, de repente, o cara ganhou o Campeonato Carioca, mas do jeito que foi, né? Depois de perder por 2-0 a partida de ida, goleando o Flamengo e tal. Quer dizer, não é ganhar do Água Santa na final, que eu acho que mostra bem como a temporada do Palmeiras foi instável, né? Já fazendo gancho daqui a pouco. Que nem o Arnaldo aqui, assim, ó. Então. E tá na final da Libertadores. Tá na final da Libertadores. Foi na Libertadores que ele perdeu do Binacional, lá no Peru, né? Que era Lembramos. Pois é, então assim, como que um treinador que perde do Binacional vai ganhar a Libertadores, né? Tinha algumas coisas em relação ao Diniz que parecia assim, impossível ele atingir. É um cara muito autoral, muito bom, você gosta ou não gosta, mas assim, nem precisamos ficar discutindo Libertadores, não vai chegar, vai ganhar a Libertadores, entendeu? Então, tá na final da Libertadores, né? Mesmo quem gosta dele não acreditava nisso, algumas pessoas eu conheço. Mas tem uma coisa que eu queria falar antes da gente pular de jogo. Cara, eu acho que o Inter é o time grande mais difícil de você torcer no Brasil hoje em dia. Porque tem muito time grande que não chega. Aí você vai falar assim, porra, não chega, caiu, isso é sofrido. Mas eu acho, eu sou torcedor de time grande, que o sentimento de você passar tão perto, tantas vezes, e cair em casa, eu acho assim, são uns pesadelos muito difíceis, assim, muito difíceis de lidar. Esse jogo de ontem estava muito na mão do Inter. Era uma classificação para a final de Libertadores, jogo único numa Libertadores que ninguém imaginava, e onde o Inter não ia chegar com o Mano Menezes. Assim, 3 meses atrás não dava para imaginar o Inter numa final de Libertadores. Então você, em casa, 50 mil pessoas, ganhando de 1-0, teu atacante perdeu os gols que perde, é para passar a noite sem dormir. 2 anos atrás, o Inter não ganha um jogo contra o Corinthians, que não jogava nada, que era esse mesmo Corinthians aí de hoje, entendeu? Era essa mesma coisa aí, essa mesma jossa. E o Inter consegue não ganhar o jogo para ser campeão brasileiro depois de 40 anos. E volta 2 anos e você perde a final da Copa do Brasil em casa para o Atlético Paranaense. Com todo o respeito do mundo, o Inter é maior do que o Atlético Paranaense. O Inter não pode perder tanta coisa em casa. Para o torcedor foi eliminado da semifinal das quartas de final sul-americana ano passado, perdendo para o Melgar. Para o Melgar. E todos esses gaúchos, e para o Caxias, e para o Grêmio mal, para o Grêmio bem. E agora está 3 pontos da zona de abaixamento ainda. De presente, um Grenal no domingo. Então, tá muito duro ser torcedor do Inter nesses últimos 10 anos aí, hein? Muito difícil. E aqui, Arnaldo, tá difícil, mas aí para complicar um pouco mais tem Grenal, só isso, no fim de semana. Pois é, eu tô totalmente de acordo com o Júlio. Aliás, eu estava ao lado de um colorado aqui há pouco
Estou na TV Cultura, e ele falou justamente, ele lembrou justamente do Brasileirão contra o Corinthians, com a questão ainda do VAR, anular, validar os gols, uma tortura, imagine, põe em progressão geométrica da Copa do Brasil, que o Júlio lembrou. Isso tudo para um time que foi campeão mundial em cima do Barcelona do Ronaldinho, né? Que não faz tanto tempo assim, se a gente fizer o recorde de mundiais, né? E de fato, muita gente falava do São Paulo, o São Paulo não chegava perto assim e não ganhava. A fila do São Paulo que acabou há pouco, né? São Paulo teve poucas. Perdeu 2 campeonatos no ano passado, mas perto dessas situações do Inter, cara. E agora o São Paulo saiu da fila, né? E o Inter está na fila do Brasileiro, o Inter não chegou na Libertadores, o Inter não chegou no Gaúcho, e o Inter está correndo risco de rebaixamento no Brasileiro e tem um Grenal no domingo. Essa é a realidade. E não, Essa é a não realidade estará na pura. Libertadores no ano que vem. Exatamente, é isso aí. E a realidade, e se você for pensar quem está do outro lado, sempre é assim, em se tratando do Grêmio, mas está o Renato do outro lado. E o Renato adora falar do Inter nesses momentos e adora as comparações, porque ele vive isso desde moleque, cara. Então, assim, se o Grêmio puder torcer a faca, ele vai torcer. E se o Inter perde o Grenal no Beira-Rio no domingo, aí acho que a coisa pode, de fato, ficar incontrolável nesse aspecto, porque existe a chance matemática, e ela não é absurda, do Inter ir para a data FIFA na zona de rebaixamento. Se ele perde o Grenal e o Vasco ganha do São Paulo, que eu acho o resultado normal. São Paulo estava até hoje fazendo churrasco lá. O Santos ganha do Palmeiras, não é normal. O Arnaldo Travou. deu uma travada aqui. Voltou. Segue, Arnaldo. Travei? Voltou. Travei? Não, pode falar. Você falou Mas vocês Palmeiras e ouviram? Santos não é normal. Não, ouvi, Tra- o Palmeiras Não ganhar do acho Santos não é normal. Eu não acho o Santos ganhar do Palmeiras normal na Arena Barueri, mas vamos ver como é que vai sair o Palmeiras do confronto com o Boca. E depois tem o jogo do Goiás com o Bahia, o confronto direto. Então, dando essa combinação de resultados e o Inter perdendo, o Inter entra na data FIFA faltando 12 rodadas para acabar o Brasileiro na zona de rebaixamento. Estilhaçado. É duro, hein, cara? Então, nessa aposta total, né, de todos os times do Brasileirão fizeram nas Copas, alguns tinham uma margem de segurança, o Fluminense e o Palmeiras, por exemplo. Os outros não. São Paulo não tinha, na Copa do Brasil, o Inter não tinha, o Corinthians não tinha. E aí, se você não ganha, Fortaleza tinha. tem a dura realidade. Fortaleza tinha Quem também, diria? É isso mesmo, Júlio. Quem diria? Fortaleza tinha mesmo. Agora, o Inter, o São Paulo e o Corinthians não tinham. E agora sobrou para o Inter e o Corinthians a dura realidade do Brasileirão, com pouca distância para o Z4. A gente vai falar já do Palmeiras e do Boca, vai ver se sai as escalações. Do Boca já tem um cheiro aí da escalação e vai ser igual a do jogo de ida. Do Palmeiras ainda não tem a escalação oficial. Vamos falar já de Palmeiras e Boca, que é o adversário do Fluminense. Mas eu queria, só para começar, introduzir esse assunto, porque tem um assunto importante do Corinthians para a gente falar já. Ô, Tirone, e o Anderson de Paula. Oi. A gente vai sair do Flu, né? Eu só queria dar uma palhinha só, já que a gente falou do Inter. Acho que o Fluminense é a outra cara da moeda. Porque o Fluminense é um clube que muita gente tem ranço no Brasil por ser o clube das viradas de mesa, né? Caiu em 96, não jogou segunda divisão, caiu em 97, ganhou a Série C em 99, jogou a João Avelange, foi da C para A, não pagou Série B, 2013 tapetão de novo para não cair, caiu a minha Portuguesa, foi campeão brasileiro 2 vezes lá, todo mundo, por causa do dinheiro da Unimed e tal, não sei o quê. Muita gente não gosta do Fluminense. E o Fluminense, ele conseguiu nos últimos 8, 7 anos encontrar o seu lugar, né? Num futebol em que Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras ganham tanto mais dinheiro do que os outros. Aí depois o que cada um faz com o dinheiro, a dívida que cada um tem para pagar, é outra história. Mas o Fluminense não está no primeiro patamar. O Fluminense já está bem longe desse primeiro patamar. Ele já não era primeiro patamar no Clube dos Três antigo, mas as diferenças eram menores, né? O Fluminense ficou muito longe disso. E sobrou
o pó depois que saiu a Unimed. Sobrou o pó. Então, o Fluminense soube se reinventar, fez um acordo ali de ser um dos donos do Maracanã, que acho que para ele o Fluminense foi bom, principalmente se você olhar para o Fluminense como se colocar como segundo clube do Rio, né? Não era Flamengo e Vasco, né? Então o Fluminense se colocou como segundo clube do Rio, tomou conta fisicamente do Maracanã, porque a torcida do Fluminense fica no lugar que era da torcida do Vasco, né? Tomou conta fisicamente e encontrou na base a sua solução. Trabalhar, vender jogador, mas também fazer dinheiro, também comprar jogador. Então, o Fluminense é outra cara da moeda aí. O Fluminense conseguiu algo que o Santos não consegue, que outros aí, pelo amor de Deus, vem uma SAF, um Mecenas, não sei o quê. O Fluminense conseguiu, digamos assim, organicamente se transformar em protagonista do futebol brasileiro de novo.